Está começando agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências e você sabe, estamos sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos continuar falando sobre a data da produção do livro de Daniel. Quando Daniel foi escrito, será a continuidade do assunto da semana passada. Esse é um tema muito importante para verificarmos a procedência profética desse livro. Então, não sai daí porque o seu programa Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências e mais uma vez eu quero oferecer para você o Guia de Estudos Evidências, preparado com muito carinho para a sua família. E você pode pedir o seu inteiramente grátis hoje. Basta mandar uma mensagem para o telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou entrar no site biblia.com.br. Se você preferir, é só colocar a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na sua tela e você preenche o cadastro e o Guia de Estudos chega até a sua casa em qualquer lugar do Brasil, inteiramente grátis. Muito bem, no programa anterior, você viu alguns argumentos que a alta crítica apresenta para datar no segundo século a produção do livro de Daniel. Ali também nós vimos argumentos que nos levam a uma conclusão contrária, isto é, a de que Daniel está mais naturalmente encaixado com o sexto século a.C. do que o segundo século, posição, aliás, que está mais aliada com uma leitura conservadora da Bíblia Sagrada. A implicação disto, isto é, dessa datação de Daniel, extrapola os limites de mera curiosidade. É o seguinte, Daniel acertou tanto em suas profecias que se ele realmente as escreveu antes de seu cumprimento, obviamente que a sua inspiração vem do alto, vem de Deus. Afinal de contas, é mais do que lógico acreditar que nenhuma revelação divina acerca do futuro pode cair apenas na questão da coincidência humana, numa cadeia de coincidências. Não, não é isso. Se alguém prevê com certidão o que vai acontecer de maneira muito detalhada, é porque Deus deu essa revelação à pessoa. Isso que eu falei é tão forte e tão interessante que o famoso historiador judeu do primeiro século, Flávio Josefo, registrou uma visita de Alexandre o Grande a Jerusalém. E nesta visita ele teve um encontro com o sumo sacerdote Jádua. Em 332 a.C., Alexandre sitiou e derrotou as cidades costeiras de Tiro e Gaza em sua marcha em direção ao Egito. Durante essa campanha, ele se voltou para Jerusalém e visitou a cidade sagrada dos judeus. Muito bem. A essa altura, Alexandre já havia exigido homens e suprimentos dos judeus que estavam sob o domínio de seu inimigo mortal, a saber, Dario, o rei da Pérsia. O sumo sacerdote de Jerusalém, então, hesitou em atender Alexandre, alegando que enquanto Dario vivesse, eles honrariam sua promessa. Alexandre ficou tão irado que ameaçou a se mover com seu exército em torno da cidade. Bem ciente do perigo, Jádua pediu ao povo que orasse a Deus, suplicando misericórdia e proteção. Então, diz Flávio Josefo, que Jádua teve um sonho sobre como suplicar ao rei macedônio que não lhes fizesse mal. Ele e os outros sacerdotes, vestidos com suas vestes sacerdotais e acompanhados de outros que estavam vestidos de vestiduras brancas, formaram uma procissão que saiu da cidade para um lugar cuidadosamente escolhido a fim de encontrar o rei, de encontrar Alexandre. Alexandre o Grande, então, fez o inesperado. Sozinho, ele se aproximou do sumo sacerdote e dos membros da procissão e os saudou. A visita de Alexandre foi coroada por um resumo do livro de Daniel, escrito vários séculos antes, um resumo que predizia a ascensão e conquista do próprio Alexandre o Grande. E quando o livro de Daniel foi mostrado a ele, escreveu Josefo, quando viu que Daniel profetizara que um dos gregos deveria destruir o império dos persas,
Alexandre supôs que ele mesmo era a pessoa pretendida e, por ter ficado satisfeito com esta profecia, despediu em paz a multidão que se aproximava. Eu sei que muitos acham suspeita essa narrativa do historiador Flávio Josefo pelo fato dele ser um judeu. Contudo, é bom que se diga que o que ele falou foi confirmado pela arqueologia e vários estudiosos da história antiga consideram que ele seria um historiador respeitável na mesma posição de outros historiadores do passado, como, por exemplo, Tácito e Suetônio. Agora, a pergunta que eu posso fazer é o seguinte: por que esse registro notável da visita de Alexandre o Grande a Jerusalém é tão casualmente descartado pelos críticos como sendo invencionice de Josefo? Por uma única razão. Muitos desses críticos simplesmente não conseguem aceitar que o livro de Daniel pudesse, de fato, prever a conquista do Império da Pérsia por Alexandre o Grande séculos antes do seu nascimento. Portanto, em vez de aceitar que o livro de Daniel seria uma obra divinamente inspirada por Deus, por meio do profeta que viveu na Babilônia no 6º século a.C., eles preferem racionalmente argumentar que Daniel só pode ter sido escrito depois da morte de Alexandre, porque ele não teria condições de prever o futuro. Será? Obviamente que Josefo, escrevendo no 1º século, acreditava que a história que ele narrava era verdadeira e ele a incluiu em sua narrativa. Agora, é incrível como alguns selecionam o que seria preciso do ponto de vista histórico ou o que seria lendário de textos antigos a partir do seu próprio preconceito. Tudo o que eles discordam, eles simplesmente descartam como impreciso, como folclórico, como falso. No entanto, esse relato da visita de Alexandre ao Templo de Jerusalém continua sendo uma vinheta surpreendente, que eu posso assim chamar, para confirmar as profecias inspiradas por Deus e que estão registradas aqui no livro de Daniel. Aliás, se por alguma razão você não assistiu o programa Evidências anterior, então seria interessante você assisti-lo. Você pode acompanhar o programa Evidências ou a reprise dele no canal do YouTube, Evidências NT. Aí você pode se inteirar melhor da minha argumentação nesse sentido, isto é, sobre a datação do livro de Daniel no 6º século a.C. Agora, continuando a nossa análise dos aspectos linguísticos do livro, que, a meu ver, apontam para a sua produção no 6º século a.C., eu queria agora mencionar uma série de aspectos históricos e, novamente, linguísticos, que seriam significativos e lançariam nova luz sobre vários nomes, palavras e termos em disputa que aparecem no livro de Daniel. Tá bem? Então vamos lá. Começando pelos nomes babilônicos. O termo caldeu, que aparece em Daniel capítulo 2, versículo 2, Daniel 4, verso 7, 5, verso 7 a 11, esse termo tem sido problemático para vários estudiosos. Eu vou ler uma dessas ocorrências para que você possa entender, tá bom? Eu vou ler Daniel capítulo 2, versículos 1 e 2, conforme aparece na versão de Almeida, revista e atualizada. Vamos lá. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O problema com este texto é que, de acordo com uma teoria, a equivalência de caldeus como sinônimo de astrólogos, ou seja, como um termo profissional, além do seu significado étnico, em Daniel capítulo 3, versículo 8 e 9, verso 1, seria um anacronismo indubitável, ou seja, uma forma artificial de falar do passado. Só para você entender, anacronismo é isso. O anacronismo consiste em atribuir erroneamente a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que seriam próprios de outra época e não daquela época específica. Ou seja, para o tempo real de Nabucodonosor, isto é, o 6º século a.C., o termo caldeu não seria usado nem no sentido étnico, nem no sentido profissional, pois foi apenas a partir do período persa que esse termo passou a ter o significado de mago ou astrólogo, mas não antes disso. Portanto,
Expressões como Belsazar, rei dos caldeus, que aparece em Daniel capítulo 8, verso 30, seria, para esses críticos, um anacronismo, pois, segundo eles, ninguém falaria assim na época de Nabucodonosor. Bem, de fato não foi encontrado até o momento nenhum registro babilônico do sexto século a.C. que nomeie os magos de caldeus ou que deem um tom, digamos assim, profissionalizante para esse termo. Na verdade, nem mesmo como significado étnico esse termo aparece. Contudo, embora muita coisa tenha sido encontrada nas escavações da Babilônia, uma grande parte da documentação que os babilônios produziram ainda está desaparecida ou sem ter sido publicada. O que temos aqui, portanto, é um argumento do silêncio. Ademais, é um erro crasso dizer que somente depois dos persas é que a palavra caldeu passou a ter esse significado. Sabe por quê? Evidências arqueológicas indicam que o termo caldeu já era usado em um sentido étnico nos registros assírios do 8º e 7º séculos antes de Cristo. Os textos de Sargão falam prodigamente dos reinos dos caldeus, ou reino da Caldeia, como também citam nominalmente Merodach-Balaim, rei dos caldeus, assim como Daniel o faz com Belsazar, também chamado de rei dos caldeus. Assim, embora seja admissível que o uso do termo caldeu no livro de Daniel não possua uma comprovação nos registros babilônicos, ele é compatível, pelo menos no sentido étnico, como está nos registros assírios anteriores a Daniel. E no sentido profissional, ele aparece no tempo dos persas posteriores. Logo, não faz sentido apontar isto como sendo uma evidência, sem questionamento, de que o texto de Daniel seria apenas do 2º século a.C., porque o termo já era usado muito antes dele. Ademais, ainda há um outro elemento aqui que eu acho importante citar com relação a esta questão do uso ou não do termo caldeu pelos babilônios, especialmente como sinônimo de astrônomos ou astrólogos do rei. É o fato de que, certamente, os babilônios estavam interessados em astrologia muito tempo antes do Império Caldeu ou Neo-Babilônico de Nabucodonosor. Um interessante texto grego do Pseudo-Berossos afirma o seguinte, preste atenção. Na época de Nabonassar, os caldeus registraram com precisão os tempos do movimento das estrelas. Os polímatas entre os gregos aprenderam com os caldeus que Nabonassar reuniu os relatórios dos atos dos reis antes dele e os destruiu para que o cálculo dos reis caldeus começasse com ele. Esse testemunho é um tanto confuso na medida em que Nabonassar foi o rei da Babilônia entre 747 e 734 a.C., e ele lutou contra os rebeldes caldeus. Mas o texto preserva uma tradição precisa de que tanto a crônica babilônica quanto o cânon ptolomaico começaram seus registros em 747 a.C., com o reinado de Nabonassar. Agora, coincidência ou não, o fato é que deste ponto em diante, cronologicamente falando, os registros dos eventos históricos foram mantidos sistematicamente. Os caldeus que lutaram contra os assírios sob Merodach-Baladã, no final do 8º século a.C., estabeleceram seu próprio reino sob Nabopolassar e o seu grande filho Nabucodonosor. Portanto, o que a gente pode concluir? Que ele deve ter herdado as tradições estabelecidas de observação astronômica dos estudiosos da Babilônia, e se assim for, embora bastante diferentes nas origens, as palavras caldeia ou caldeus acabaram sofrendo uma evolução semelhante à palavra magos, que originalmente significava uma tribo sacerdotal dos medos e gradualmente passou a significar astrólogos ou mágicos. Eu sei que é uma hipótese o que eu estou apresentando, mas ela faz todo sentido, inclusive para explicar a ausência do termo nos textos babilônicos da época de Daniel. Ainda no campo dos eventos relativos ao vocabulário do livro de Daniel, existem cerca de 19 palavras de origem persa na parte aramaica de Daniel. Então, por motivos estatísticos, alguns argumentaram que esta seria uma indicação de que o aramaico de Daniel estaria mais próximo do aramaico dos Targums do 2º século
do que dos papiros aramaicos do século V a.C. Porém, uma investigação cuidadosa dessas palavras de empréstimo persa que aparecem em Daniel mostra que uma argumentação estatística não se sustenta. Sabe por quê? Graças ao trabalho de K.A. Kitchen, professor de estudos orientais da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, sabe-se hoje que as palavras de empréstimo persa em Daniel são consistentes com uma data anterior para a composição do livro, em torno do sexto século a.C. Os estudiosos agora estão cientes de que o termo sátrapa, por exemplo, que antes era considerado um termo de origem grega presente em Daniel, agora, na verdade, percebeu-se que era derivado do antigo persa, Kishratrapan, que também ocorreu em inscrições cuneiformes, como aquelas que foram encontradas no atual Irã, dando origem ao termo grego sátrape, ou sátrapa, em português. Como eu falei no programa anterior, o fato de Daniel usar palavras persas em seu texto não nos causa surpresa, uma vez que Daniel, o profeta, alcançou em vida o período de domínio de Círio, após a queda da Babilônia. Então não há nenhuma novidade aqui. E é também importante destacar que os termos persas encontrados em Daniel são especificamente do persa antigo, e não daquele persa usado depois do quarto século a.C., ou seja, antes o uso das palavras persas apontavam para uma data anterior para o livro de Daniel e não para uma data posterior. Agora, falando ainda dessa parte aramaica do livro de Daniel, é importante fazer alguns comentários para você. Eu já expliquei no programa anterior que o aramaico era a língua da Babilônia e que este foi aos poucos substituindo o hebraico dos judeus, pelo menos nas conversações diárias. Você se lembra disso? Pois bem, agora, o que era o aramaico e quem eram os arameus? Os arameus eram um grupo de povos que viviam em cidades-estado e também um grupo de tribos seminômades da Idade do Ferro. Essas tribos falavam todas línguas semíticas ocidentais relacionadas na área do que agora seria chamado de a atual Síria. Eles certamente não eram os únicos habitantes daquela região. Ali havia também muitos descendentes de outras tribos, como os hititas, por exemplo. Aliás, se você lembrar do texto bíblico, Urias, que foi morto por Davi, era hitita, ou neo-hitita, como preferem chamar alguns historiadores. Pois bem, os arameus parecem ter tido as suas origens no colapso do antigo sistema da Idade do Bronze. Isso eu estou falando por volta da metade do século XII a.C. A Síria, que havia sido parte do Império Hitita antigo, testemunhou o surgimento de várias novas entidades políticas, onde as pessoas comumente falavam aramaico, que era uma língua relacionada ao fenício e também ao hebraico. Agora, para facilitar esse entendimento para você, eu acho que seria bom eu colocar aqui na frente um mapa do Antigo Oriente Médio e você percebe que os arameus, eles estavam aqui, na atual Síria, numa posição geográfica estratégica muito próximos de grandes impérios da Mesopotâmia, como por exemplo a Assíria e a Babilônia. Isto fazia com que eles tivessem um papel político significativo em seu antigo mundo do Oriente Próximo. Na verdade, os arameus nunca foram de fato uma única nação ou um único grupo étnico, mas sim uma região com vários centros locais de poder espalhados pelo território do que hoje, eu já falei, seriam os países modernos da Síria, da Jordânia e do Líbano. Aliás, foi talvez por isso que a língua aramaica foi tão facilmente difundida de maneira ampla no antigo mundo do Oriente Próximo, isto a partir do 8º século a.C. em diante. Assim, o aramaico tornou-se a língua da diplomacia e do comércio, até mesmo para o duradouro e influente Império dos Persas, que começou a partir de 539 a.C. e foi até a época de Alexandre o Grande, lá por volta de 330 a.C. aproximadamente. E, aliás, foi até muito além disso, até nos séculos da Era Cristã ou da Era Comum, porque algumas regiões, como os judeus, por exemplo, parecem ter aprendido o aramaico na época da Babilônia e adotado o aramaico como a sua língua, tanto durante como após o exílio na Babilônia. Agora, aqui que vem o ponto mais importante para essa questão da data do livro de Daniel. Sabe por quê? É que, historicamente falando, o aramaico pode ser dividido em vários grupos principais.
Os dois que nos interessam aqui de perto são o aramaico oficial, a língua utilizada por volta de 700 até 300 a.C., e o aramaico médio, que seria aquele aramaico usado a partir de 300 a.C. até os primeiros séculos da era cristã. Agora, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: que tipo de aramaico, desses dois aramaicos, foi aquele usado por Daniel? Seria o aramaico mais antigo ou aquele mais novo, mais recente? Se o aramaico que Daniel usa é aquela forma mais antiga, isso seria um indício de que o livro, de fato, pertenceria ao 6º século a.C. Agora, se for aquela forma de aramaico mais recente, já seria um indício a favor dos críticos que colocam o livro no 2º século a.C. Percebeu? Então vamos entender este de perto. Eu quero colocar aqui no telão uma imagem para você. Esse aqui é um papiro aramaico escrito por judeus que viveram na ilha de Elefantina, no Egito. Esse texto está em aramaico, o aramaico antigo. E ele está se referindo a um pedido que os judeus da região fizeram para terem uma autorização para construírem um templo ali naquela ilha egípcia de Elefantina. Agora, esse papiro que está aqui e os demais que foram encontrados ali em Elefantina foram datados do 5º século antes de Cristo e eles foram escritos em aramaico. Agora, o mais curioso é que esse aramaico que aparece aqui nesse papiro, ele é condizente com o aramaico de Daniel e não com aquele aramaico do período helenístico. Percebeu? Esta aqui é uma evidência de que o aramaico de Daniel é o mais antigo. Mas eu quero mostrar outro texto para você. Vamos colocar mais um aqui. Você está vendo esse outro pedaço de pergaminho? Esse pergaminho aqui é um texto apócrifo do Gênesis que foi encontrado em Herbert Qumran, ali na região do Mar Morto. E ele foi exposto pela primeira vez no Museu de Israel em 2018. Esse texto, como aquele papiro que eu mostrei anteriormente, também está escrito em aramaico. E este aramaico aqui foi datado, de acordo com a paleografia e o carbono 14, como sendo do 3º ou 1º século antes de Cristo. Agora que vem o curioso. Acontece que o aramaico desse segundo texto é diferente tanto do papiro de Elefantina quanto do aramaico usado em Daniel. O aramaico de Daniel está semelhante ao aramaico daquele papiro que é datado do 5º século. Está diferente desse papiro que é datado entre o 3º e 1º século a.C. Logo, aqui eu tenho uma evidência a favor de uma data mais antiga para Daniel. Agora eu sei que você deve estar se perguntando como é que os linguistas sabem de que época é um aramaico e de que época seria o outro. Bom, o estudo a esse respeito é muito técnico e elaborado, mas explicando assim de uma forma mais simples, seria mais ou menos assim. Imagine que alguém encontre uma carta em português chamando os pratos de loiça, as meninas de senhorinha e escrevendo Brasil com Z e farmácia com PH. Todos nós que falamos português hoje certamente saberemos que este tipo de escrita da carta não é dos tempos atuais, mas sim, quem sabe, da época do Brasil imperial. Mas você ainda pode perguntar, tudo bem, mas alguém não poderia imitar a linguagem antiga apenas para fazer parecer que o diálogo seria de outra época, como um romancista, por exemplo, faz no jeito de escrever a fala dos seus personagens numa obra moderna, mas retratando um Brasil do passado? Sim, isto é verdade. Poderia ser assim mesmo, mas isto seria verdade se o texto fosse escrito hoje. Mas antigamente, isto é, nos tempos mais antigos, não temos nenhum indício de que escritores do passado copiavam o jeito de falar de um tempo antigo apenas para fazer parecer que a sua obra pertenceria a um tempo ou a uma composição literária diferente daquela em que ele mesmo existia. Ou seja, essa técnica que os autores de hoje podem fazer para ambientar no passado um personagem não era usada nos tempos mais remotos. Percebeu? Naquela época, cada um usava o estilo de escrever dos seus próprios dias. Mesmo porque as pessoas não tinham tantos livros à mão para entender que hoje se fala de um jeito e antigamente se falava de outro. Este era um conhecimento disponível a pouquíssimos autores ou leitores, pelo que ninguém precisaria então mudar
a linguagem de um texto só para adequá-lo ao ambiente mais antigo. Não havia isso no passado. Aliás, eu não posso esquecer, tem outra evidência muito importante que veio também dos manuscritos do Mar Morto. E eu vou mostrá-la para vocês agora aqui no telão, tá bom? Preste atenção. Esse aqui é um Targum, uma paráfrase em aramaico do livro de Jó. Essa paráfrase aramaica foi encontrada na caverna 11 de Qumran. E esse documento, também escrito em aramaico, preenche a lacuna de vários séculos entre o aramaico dos livros de Daniel e de Esdras e o aramaico mais recente, ou seja, aquele posterior ao 6º século, ao 5º século a.C. Vários epigrafistas analisaram o documento e concluíram que o estilo de redação que esse aramaico apresenta é mais recente do que aquele usado no livro de Daniel, porém mais antigo do que aquele usado no apócrifo de Gênesis, que eu mostrei agora há pouco. Já que o aramaico do Targum de Jó é posterior ao de Daniel, mas anterior ao apócrifo do Gênesis, ele é importante porque oferece uma pista segura sobre quando Daniel teria sido escrito. Outro problema levantado pelos críticos é quanto à cerimônia em que Nabucodonosor ergueu uma imagem e pediu a todos que prestassem homenagem a ela. Isso está em Daniel capítulo 3. O que o texto de Daniel nessa parte mostra é bem diferente dos ritos usuais que eram conduzidos pelos sacerdotes em privado ou em público, como demandou Nabucodonosor. Essa prática pode possivelmente ser ilustrada pelas descobertas de Leonard Woolley no extrato neobabilônico de Ur. Woolley apresenta uma teoria interessante ao descrever o santuário de Enumá, originalmente dedicado ao deus Lua, Nanar, e a sua esposa Ningal. Este edifício espaçoso, em que havia uma ampla área para comportar uma multidão de pessoas, certamente era um lugar propício para chamar a atenção de todos. Woolley falou isto inspirado no relato dos 3 companheiros de Daniel sendo obrigados a se prostrar publicamente diante da imagem do rei, ou seja, o que era novo aqui não era a configuração da imagem, mas o ordenar que todos participassem da adoração dela. Em outras palavras, Nabucodonosor estaria substituindo os mistérios de um antigo culto por uma forma mais pública de culto congregacional, ao invés de um sacerdócio particular e esotérico. Apenas isso. Bom, eu sei que eu poderia apresentar outras argumentações, mas eu acho que aqui você viu que há muitas evidências para uma leitura mais conservadora do livro de Daniel. Você não precisa ter vergonha de estudar a Bíblia de um modo mais conservador, de um modo mais tradicional, porque existe sim embasamento intelectual, técnico e histórico para a Bíblia Sagrada. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo, porque ele é preparado com muito carinho para você e a sua família. Mas semana que vem temos mais material para apresentar para você sobre o estudo de Daniel. Então não perca o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo. Um abraço e até lá!